Olá, está começando agora mais um TV Câmara Entrevista. No programa de hoje, na Semana da Mulher, a gente vai falar exatamente sobre qual é o papel desempenhado pelas mulheres na sociedade e na política hoje. E para isso a gente recebe dois convidados, a vereadora Sofia Cavedon, procuradora da Mulher, e o Gregory Baltazar, que é doutorando em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Obrigada por terem vindo hoje. Então vamos começar introduzindo vocês. O Gregory está estudando doutorado. Gregory, qual é a tua tese, né? Por que tu está aqui hoje? Eu estou fazendo meu doutorado em Educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu estou trabalhando com arte e feminismo, mas eu venho trabalhando com teoria feminista e história das mulheres desde a minha graduação, lá no início, em 2006, então aí já se vão 10 anos agora estudando essa área de feminismo, teoria feminista e estudo das mulheres. Bom, vereadora, e não podíamos deixar de lhe convidar nessa Semana da Mulher, devido não só à sua atuação, mas também como sendo procuradora da mulher, né? Foi criado no ano passado um projeto de lei assinado por todas as vereadoras. A senhora, como propositora, também se tornou a primeira procuradora. Então, como é que estão os trabalhos, né? O que já se fez nesse quase um ano de atuação? Olha só, eu quero agradecer o espaço. Acho que essa semana é uma semana de luta, né, de reafirmação das nossas pautas. Não é de celebração ainda, infelizmente, porque nós convivemos com o feminicídio, quer dizer, assassinato de mulheres para ser a ponta do iceberg, né, só por ser mulher. E isso ainda é assustador, né? Como que chegamos no século XXI e um ser humano é penalizado pela sua condição de gênero? Muita alteração ainda na sociedade é necessário fazer, por isso a Procuradoria da Mulher foi criada nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional, tá? Somos muito poucas ainda na política, acho que é a outra ponta da desigualdade, né, que coloca a sociedade ainda para a mulher, a predestinação dela, a sua caracterização, para que ela serve, para que ela não serve, né? E os parlamentos resolveram, as mulheres nos parlamentos, poucas mulheres, as nossas senadoras, nossas deputadas federais, alguns anos atrás começaram esse movimento de que os parlamentos, os legislativos, né, a gente já tem conquistas importantes nos executivos, com secretarias de mulheres, com coordenadorias de mulheres, com políticas voltadas para as mulheres, temos no judiciário, né, como a Lei Maria da Penha, tornar crime hedionda, a violência, morte, assassinato de mulheres por ser mulher, enfim, mas os legislativos precisavam ter um olhar mais permanente, uma organização sua institucionalizada, não para substituir esses outros espaços, mas dentro do papel do legislativo, que é um papel, primeiro, de legislar, né? Segundo, de fiscalizar, terceiro, de ouvidoria. Acho que são 3 dimensões. A gente é um grande, os legislativos são grandes ouvidores da sociedade, né? Então nós constituímos esta procuradoria para que a Câmara Municipal também cumprisse o seu papel de pensar permanentemente como ampliar os direitos através da legislação, como fazer a legislação chegar na vida das mulheres, fiscalizar a sua execução das leis, as políticas públicas que garantem os direitos que já estão todos proclamados, né, em termos de contrato social brasileiro, e ampliar e fazer a mediação do acesso das mulheres às políticas públicas, ao atendimento. Então, nós estamos há 6 meses já aqui com um coletivo, acho que essa foi a primeira construção importante, ou seja, todas as vereadoras, são 6 em 36 vagas, espaços, constituem um conselho político, elas e as suas assessorias. Então, coletivamente, nós pensamos ações, né? A casa já tem uma sala, mas ainda tem que estruturar funcionários, enfim, mas já temos uma relação muito boa com os núcleos de defesa da mulher, já temos recebido muitas pautas, demandas específica de mulheres pontualmente ou de políticas de forma geral, e organizamos o primeiro 8 de março, primeiro mês de forma coletiva, que depois nós vamos contar mais como vamos trabalhar. Bom, é claro que esse tema a gente sempre tem que trabalhar, Dia da Mulher, Semana da Mulher,
Mas, assim, trazendo um pouco mais para a realidade, para o que aconteceu há alguns dias, algumas semanas, que a mais nova polêmica aqui em Porto Alegre, que repercutiu, assim, no país inteiro, foi a questão de alunas do Colégio Anchieta, que reivindicaram que se mudasse uma norma interna da escola de que elas não podiam usar shorts para ir na aula. Então já tem mais de 1.000 e não sei quantas assinaturas esse abaixo-assinado. E aí, partindo desse ponto, assim, eu queria perguntar para você se isso, por se tratar de uma escola que é particular, que é religiosa, né, porque é de jesuítas, mas assim, isso é uma regra institucional ou isso é uma violação de direito das meninas, né, como mulheres que elas já são ou vão se tornar, né, porque elas ainda são adolescentes, digamos? A questão da vestimenta, ela, às vezes, por exemplo, seria muito estranho eu chegar aqui, por exemplo, de sunga, não é? Porque o ambiente, a cultura instituem certos códigos de vestimenta para certos espaços. Mas a vestimenta, ela não é fixa, não é? Ela é móvel e como a cultura, como um produto da cultura, ela muda ao longo do tempo. E essa mudança, muitas vezes, vem justamente de reivindicações desses sujeitos que não se sentem confortáveis, né, com essas normas culturais que vão sendo instituídas e vão se constituindo como verdades absolutas e a gente passa a nem questioná-las mais, né? Então, a Carta das Meninas, se vocês lerem a Carta de Manifesto, é um manifesto muito bonito, porque elas pegam essa questão do short e elas complexificam ela de uma maneira muito coerente com as questões tanto do feminismo quanto questões de gênero que estão em pauta, porque elas vão mostrando que a questão do short não é só o fato de usar ou não o short dentro da escola, mas de como essa proibição do short está imbricada com uma cultura machista e uma cultura do estupro. Então, por exemplo, assim, elas vão mostrando na carta delas, que é um lindo manifesto feminista contemporâneo, como o short significa: veja, meninas, vocês não podem usar o short porque vocês distraem os meninos. Então elas vão questionando, mas por que proibir a gente de usar o short não é mais correto ou mais humano? Fazer uma educação que diga para os meninos: olha, mesmo que ela esteja usando short, não significa que você pode cometer uma violência contra ela. Então, quando a gente pensa, por exemplo, o uso do biquíni, voltando à sunga, quando a gente pensa o uso do biquíni, na década de 50, o biquíni foi proibido nas praias. Quando ele começou a ser usado, ele foi proibido nas praias na Europa, foi proibido parcialmente nos Estados Unidos. Então, isso começou com um movimento de mulheres, muitas delas artistas de Hollywood, como Marilyn Monroe, Ava Gardner, a Brigitte Bardot, que começaram a usar biquíni nos filmes, e isso foi meio que se acalmando, e as pessoas começaram a usar biquíni na praia, onde não poderia usar biquíni. Então o biquíni passou, e hoje o biquíni, lugar de biquíni é na praia. Então a gente vê que essas mudanças são culturais, elas não são fixas. Algumas críticas vão dizer: não, a escola não é lugar de shortinho. Mas a gente tem que começar a questionar como que a imposição de certas normas, como a gente e afirmar essas certas normas, ainda sustenta uma cultura de assédio, né? Então, por exemplo, no carnaval eu achei assim, que era coerente, mas achei engraçado que em pleno século XXI a gente precisa de campanhas no carnaval: não puxe o cabelo da mulher, não beije a mulher à força. Porque assim, eu acho que é necessário para combater, mas eu fiquei pensando, em pleno século XXI, ainda é preciso dizer que tu vai numa micareta e não pode puxar o cabelo da mulher, não pode beijar ela à força, entende? Mas essas questões vão mudando ao longo do tempo, elas não são fixas, né? Mas a gente assume elas como fixas, por isso que elas são tão difíceis de ser questionadas. Essas questões de gênero e sexualidade, o delicado delas é que elas parecem que não foram construídas historicamente dentro de uma cultura, e elas são processos culturais, não é? Vereadora, aqui também repercutiu essa história. Várias vereadoras, eu me lembro agora da vereadora Fernanda, que falou isso na tribuna também. Uhum. As meninas, inclusive, eu acho que já estiveram aqui na Câmara também, em alguma gravação. Como é que a senhora vê isso, assim, e de que maneira que isso repercutiu, né? O que a senhora pensa sobre essa questão? Eu tenho muita convicção que essas meninas de 16 anos, 17 anos, deram uma sacudida na cidade de Porto Alegre, muitos artigos nos jornais,
querendo dizer que, olha, mas não vale querer rasgar qualquer regra, mas de outro lado, outras pessoas compreendendo a importância, a complexidade do ato que elas faziam da rebeldia, e elas traduziram muito bem, de fato, um manifesto bastante complexo, profundo, e trabalhando, desmascarando a hipocrisia da sociedade, a incompreensão da sociedade, de que a alteração de regras significava aceitar a postura de assédio, a postura machista, como naturalizar. Então, dizer que, bom, não ponham shorts é porque necessariamente os garotos não vão conseguir respeitar. Né? Isso é muito grave. Na verdade, não quer dizer que não desse para construir num debate na escola, um debate coletivo, qual é a vestimenta mais adequada, se teria ou não teria regra. Eu não sou contrária a isso, sou contrária ao uniforme, bem, são outros debates. Mas o fato da gente ter ainda a convicção de que o problema são as meninas, a forma como elas se vestem, como elas se expõem, que são elas que provocam a distração dos meninos, a violência, o assédio, a precocidade da sexualidade, ou seja, culpabilizar a vítima. Esta é a questão que foi colocada em xeque. Né? E a outra dimensão, porque nós, sempre a mulher, sobre o corpo dela, se ditam normas. Né? Porque tem um debate que vai desde a questão do aborto, agora o tema da Zika vírus, do Zika vírus, na verdade, trouxe à tona esse tema. Quem tem o direito sobre o seu corpo, se quer procriar ou não quer. Né? Aqui no Brasil nós temos o aborto legal apenas num caso de estupro. E anencéfalos, e ainda assim muito complicado, tem muita burocracia, muita exposição da mulher, não se acredita na palavra da mulher, os órgãos de saúde têm resistências, há um retrocesso no Congresso Nacional, no sentido de que nem a pílula do dia seguinte é possível tomar. Então, na verdade, a mulher ainda é tomada como um objeto a ser controlado, a sexualidade sendo reprimida, devendo ser reprimida, e é uma hipocrisia da sociedade, porque a sociedade capitalista, o capitalismo, o machismo, se apropriou da sexualidade da mulher para vender tudo que é tipo de produto, para aumentar a audiência de programas de televisão. Então a transforma em objeto, seja na dimensão do quanto ela pode ser um bom objeto para venda, seja na dimensão do quanto eu devo controlá-la. Né? Então a rebeldia do shortinho, ela tem essa rebeldia. Parem de determinar o que eu faço com o meu corpo, parem de dizer e conformar a mulher, e vamos encarar de frente a educação dos meninos, né? E da sociedade dos homens como um todo. Nós temos que alterar essa cultura de que a mulher é um objeto de consumo e de propriedade, seja das regras sociais para a procriação, seja do homem, né? Na sua relação de submissão e relação de casamento, porque então tem todo o debate do que é o normal no casamento, né? O que é um casamento normal, e aí entra toda a discriminação da homossexualidade, do casamento entre homossexuais, a discriminação de todo tipo de outro tipo de família, normalização, boa exclusão, inclusive de políticas sociais, de programas de saúde, a definição de família como família tradicional. Então é muito sério, acho que é um tema, parece bobo, alguns disseram, isso é uma bobagem de meninas de classe média. Não tem nada de bobo, né? Se equivale à queima dos sutiãs no século XVIII, século XIX, né? Simone de Beauvoir, se equivale a momentos importantes onde as mulheres sacudiram a sociedade. Agora, importa que nós possamos dar um passo à frente, né? Tirar disso, não um retrocesso, uma banalização, mais uma vez, da sexualidade, uma diminuição da pauta feminista, mas uma compreensão do quanto é grave isso e resulta na violência cotidiana. E trazendo para o lado da política, o fato de a gente ter uma presidente hoje da República, vocês acham que isso mudou o papel que as mulheres desempenham na sociedade ou até na política? Porque mesmo assim a gente vê que ainda existem poucas mulheres na política, né, vereadora? Isso é um reflexo do que tem na sociedade, é um reflexo dessa desigualdade, do machismo que às vezes é imperceptível, isso que é o pior, às vezes é um machismo que muita gente nem acha que é um machismo. Exato. Então, não assim, assume, né? Isso começou
Começou a mudar a partir do momento que a gente teve uma presidente da República? O que vocês acham? Eu acho que sim, que mudou algumas visões, não só aqui no Brasil, mas a gente já vê aí, por exemplo, a Hillary Clinton já está concorrendo à segunda candidatura nos Estados Unidos, a Bachelet no Chile, então a gente já tem aí a Cristina Kirchner na Argentina, já tem a Angela Merkel na Alemanha, né? Então a gente já tem aí um movimento mais amplo de mulheres que estão chegando aos postos mais altos dos cargos públicos, né? De seus países. Mas a gente ainda tem uma cultura bastante... Quando a gente fala de cultura machista, que a gente fala assim, cultura machista parece que ela tá assim... sobrevoando sobre nós, né? Mas é a cultura que se faz corpo, não é? Quando a gente fala assim, que o corpo é histórico, não é que a gente nega o biológico, né? Mas é como o corpo ganha significado nessa cultura, né? Como a gente, quando, por exemplo, agora o Neném teve essa grande polêmica em torno da Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir não nega o sexo, né? Que é o que eles estavam dizendo. As críticas eram, ela está negando o sexo. Ninguém nega o sexo, a materialidade do corpo. O que a gente está mostrando é como esse corpo ganha sentido na cultura. É isso que ela está falando. Olha, este corpo, que é dado como feminino, ganha sentido na cultura como? Veja, mulher, você só pode ser dona de casa e mãe, ponto. Na época dela era isso, não é? Então, hoje a gente vê que ainda tem uma certa resistência, que aos poucos essas fronteiras de gênero estão sendo se relaxando, mas ainda é muita batalha. Por exemplo, agora quando a gente pensa, por exemplo, nos cursos de engenharia mais duras, por exemplo, a USP agora liberou, eles têm uma estatística anual, liberou da Escola Politécnica, que é onde tem as engenharias, cerca de 4.600 alunos são homens e 900 alunos são mulheres. Nos cursos de educação, que é a Faculdade de Filosofia, Ciências Humanas, Letras, que tem História, Filosofia, cerca de 5.000 alunas para 4.000 alunos. Então a gente vê que tem destoa ainda de certas profissões que foram masculinizadas e certas profissões que foram feminizadas. Então a educação, por exemplo, os cursos de pedagogia são majoritariamente femininos. Por quê? Porque ele está mais ligado à maternidade, ao maternar. Então, historicamente, ele foi construído como uma profissão de mulher, porque isso não afastava a mulher da família, do seu âmbito natural de cuidar das crianças, etc, etc. Mas essas outras áreas, como a política, as engenharias, a medicina, elas foram construídas como profissões masculinas, né? Que são áreas que deixariam a mulher fora de casa. Isso, fora de casa. Então, claro que isso tem sido se oxigenando, porque desde que o feminismo surge como movimento orgânico, claro que se a gente for pegar historicamente, tem lutas de mulheres muito antes do que a gente chama de um feminismo organizado. No final do século XIX, a reivindicação é justamente essa. Trabalho, que é o que a gente chama de feminismo liberal, que é um feminismo que surge dentro da burguesia, basicamente, que é trabalho, educação superior, principalmente, e o mercado de trabalho, abrir espaços de mercado de trabalho, porque essas mulheres realmente não podiam ir para fora, né? As mulheres mais pobres trabalhavam no círculo, nas fábricas, etc. A luta delas já é outra, já é de um viés mais socialista, porque elas já estão dentro do movimento operário, etc, etc. Mas essas mulheres burguesas que vão emergir, o feminismo é a luta pelo voto, que é são direitos civis, basicamente, que elas lutam, né? E são essas três maneiras principais: voto, educação e trabalho. E isso vem mudando ao longo do tempo, mas ainda é muito interessante a gente pensar, por exemplo, que a maioria dos eleitores, cerca de 52, agora em 2014 no IBGE, 52 nos quebradinhos, são mulheres. Mas a Câmara de Vereadores elegeu, acho que em torno de 9%. Tem 9%, 9,9% de mulheres. A Câmara de Vereadores, não, perdão. Câmara de Deputados, a Câmara Nacional, elegeu em torno de 9,9% mulheres e o Senado tem cerca de 13% de mulheres, sendo que 52% das eleitoras são mulheres. Então é engraçado pensar como que a gente ainda vê... Talvez a gente nem se dê conta de como a gente reproduz isso, mas a gente ainda, como o gênero atravessa a nossa visão de mundo, a gente acaba elegendo mais homens porque acha que os homens têm mais condições. E normalmente a gente não se dá conta que a gente faz isso, mas a gente reproduz essa cultura e acaba elegendo mais homens. Mas eu acho que isso está mudando, vai mudando aos poucos, agora com a lei das cotas também.
que institui o número de cotas para as mulheres, mesmo que muitas das vezes que se tentou ver, nem conseguiu-se, os partidos não conseguiram nem trazer mulheres para preencher o número de cotas, para poder concorrer. Então, e também tem